Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 6 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Só tá... Vinheta! Time, terça-feira dela, orelhuda, Champions League, Liga dos Campeões, também tem Libertadores, Copa Sul-Americana e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Time, vamos lá! Começando com o melhor jogo do dia. Na Champions League, segundo jogo de semifinal, jogo entre Inter de Milão da Itália contra o Barcelona da Espanha. Primeira partida na Espanha, 3-3. Agora o jogo é na Itália. Giuseppe Meazza, casa da Inter de Milão. O que eu vejo aqui? Vamos por partes. Para mercado de resultados, mesmo o jogo sendo na Itália, com uma odd de 2,25 para o Barça, pelo futebol apresentado, tem o Lamine Yamal, eu prefiro aqui dupla hipótese Barcelona. O Barcelona, jogando na Itália, só não pode perder. Para mercado de resultados, dupla hipótese Barcelona. Para mercado de gols, vamos lá. Quanto tá pagando mais de 1,5 gol? 1,14. Percebam que o mais de 1,5 gol é a mesma odd do menos de 5 gols e meio. Menos de 5 gols e meio, 1,14. Por que eu fiz esse comparativo? No primeiro jogo, saíram 6 gols. Foi extremamente over. Mas a gente teve um gol aos 30 segundos de partida, gol da Inter de Milão, e depois numa bola parada, a Inter de Milão abriu 2-0 no Barça e o jogo era na Espanha. Aí o Barça foi com tudo pra cima. E aí, a gente sabe o final da partida, 3-3. Como aqui a gente tem um segundo jogo de mata-mata, onde vai resolver e onde efetivamente quem conseguiu o melhor resultado vai para a final, no começo da partida eu não vejo um jogo tão aberto. Então, entre o mais de 1,5 gol com odd de 1,14, que é uma odd baixa, e o menos de 5 gols e meio com odd de 1,14 também, eu prefiro aqui o menos de 5 gols e meio. É uma odd baixa, talvez aqui para fazer um bilhetinho, tá beleza? O que eu vou tentar fazer ao vivo? Primeiro tempo, sair um gol da Inter ou um gol do Barça, aí eu vou tentar buscar o segundo gol. Porque a equipe que tomar esse gol, ela vai abrir. Ela vai para cima buscar o empate. E aí, de duas uma, ou empata, ou vai tomar o contra-ataque e sofrer o segundo gol, tá beleza? Então, pré-live menos de 5 gols e meio, ao vivo, saiu o primeiro gol, tenta pegar o segundo, tá beleza? O que a gente pode falar aqui também? Um pouquinho de probabilidades e depois a gente vai falar de mercado de jogadores. Vem comigo. Time, só para deixar mais uma informação para vocês, quando a gente puxa aqui o confronto histórico com jogos na Itália, os placares nunca excederam mais de 5 gols, tá? 1-0, 2-1, 1-1, 3-1, 0-0 e 0-0. Beleza? Probabilidades na tela. E vamos lá, tabela de probabilidades aqui para Inter de Milão e Barcelona. Jogo para mais de 1,5 gol, 70%. Mercado de escanteios. Inter de Milão média de 5,4, Barcelona 5,6. Time, vamos lá. O que a gente tem que estar esperto aqui? Final do segundo tempo. Pensa comigo num cenário. O Barça ou a Inter de Milão tá ganhando aí por 1 gol de diferença. A equipe que está atrás do placar, o que ela vai fazer? Ela vai com tudo pra cima. Vai treinador, vai gandula, vai cachorro, vai família, vai todo mundo. Então, final do segundo tempo, se a gente tiver esse cenário da Inter de Milão ou Barcelona ganhando por 1 gol de diferença, tenta pegar canto asiático, canto limite, um troquinho no gol. Porque, como eu falei, a equipe que está atrás do placar vai com tudo pra cima. Aí ou sai gol ou sai escanteio, tá beleza? Cartões, vamos lá. Juiz 5,4, uma média boa. Inter de Milão 1, Barcelona 1,7.
é um jogo extremamente importante. Pelo menos um cartão para cada equipe. Time, vamos lá? Prováveis escalações para Inter de Milão e Barcelona. Vamos lá. O que a gente tem aqui pelo lado da Inter de Milão? O Lautaro é dúvida. Podem perceber, ó, tá o Arnautovic aqui, tá legal? Lautaro Martinez é dúvida no comando de ataque. Então, o que eu gosto de pensar para a equipe da Inter de Milão? Vamos começar aqui por finalização. O Dumfries e o Di Marco são dois alas que apoiam muito. Então, são bons nomes para finalização. Inclusive, o Dumfries fez gol na última partida e na bola aérea ele também é muito forte. Para finalização e chute a gol, o Thuram, que aliás fez um golaço na primeira partida. Falando de finalização, ainda, chute de fora da área, finalização de fora da área, Calhanoglu, meia da Inter de Milão. Falando do Barcelona, não tem muito o que inventar. Para finalização, chute a gol, mesmo gol. Rafinha, Yamal e o Ferran Torres, que substitui novamente o Lewandowski. Vamos falar um pouquinho de desarmes. Quem que é o cara que põe a bola no chão e tá jogando um absurdo? O Yamal. Quem que vai ter que segurar ele? O Di Marco e o Bastoni, pelo lado aqui da Inter de Milão. O Yamal ataca pelo lado direito e a parte esquerda aqui da defesa italiana vai ter que conter e segurar. Então, desarmes e faltas, Di Marco e Bastoni, eu gosto, tá beleza? Outro cara bacana aqui para de repente cometer faltas e desarmes é o Dumfries, vai bater de frente com o Rafinha. Falando pelo lado do Barcelona, para desarmes, a gente tem o Pedri. E eu tava quase me esquecendo. Meio campista da Inter de Milão para desarmes, Mkhitaryan, tem bons números, tá beleza? Time, jogo difícil, jogo nervoso. Talvez aqui duas defesas para o goleiro da Inter de Milão, duas defesas para o goleiro do Barcelona. Eu também gosto. Fechou? Time, só para complementar aqui nossa análise de jogadores, né? Tem uma entrada bacana da tia Denise, vocês já entenderam, né? Chute de fora da área no gol. Um chute de fora da área no gol do Rafinha tá pagando odd de 2,20. Um chute de fora da área no gol do Yamal tá pagando odd de 2,50. Esses dois jogadores, geralmente, eles cortam para dentro e batem, tá beleza? E o Rafinha também é o homem da bola parada, também é uma outra alternativa, tá beleza? Chute de fora na área, no gol, Rafinha e Yamal. Se juntar os dois, vai dar uma odd aí de 5,50. Jogo passado, quem confiou na bingueta, a gente cravou uma odd 8. Vamos lá, 19 horas, Copa Libertadores na área. O Alianza Lima do Peru recebendo o São Paulo do Brasil. Time, vamos dar uma olhadinha no grupo. O São Paulo lidera com 7 pontos. O Libertad vem na segunda colocação com 6. Alianza Lima com 4. E o Tajeres tá fora, né? 0 pontos. Perdeu as 3 partidas aqui. Tajeres praticamente tá fora. Para o Alianza Lima, uma vitória é fundamental para a classificação direta. Para o São Paulo, eu vou falar para vocês, um empate não é mau resultado, tá beleza? Porque aí depois o São Paulo vai ter os outros 2 jogos no Morumbi. Vai jogar contra o Libertad e contra o Tajeres no Morumbi. Então, um empate para o São Paulo eu acho interessante olhando aqui o grupo, tá beleza? Por que eu tô falando isso? Vamos dar uma olhadinha nas odds. Odd do Alianza Lima, 3,50. Odd do São Paulo, 2,30. Jogo de ida no Morumbi foi 2-2. O São Paulo abriu 2-0 e o Alianza Lima buscou. Empatou em 2-2. Rodada do Brasileirão contra o Fortaleza. Último jogo do São Paulo, o São Paulo no Morumbi tomou um sufoco do Fortaleza. Tudo bem, o Ferreirinha perdeu o pênalti, mas o Fortaleza finalizou pra caramba, teve um monte de escanteio. Jogando no Morumbi, o Fortaleza pressionou muito o São Paulo. Por que eu tô falando tudo isso? Como o Alianza Lima joga em casa e pega um São Paulo que não vem num baita momento, melhorou. Botou a molecada, melhorou. Mas ainda não tá num baita momento. Dá pra gente pensar aqui num handicap asiático mais um pro Alianza Lima. O que significa isso? Mesmo que o Alianza Lima perca por um gol de diferença, a gente tem um reembolso. Empatou ou o Alianza Lima ganhou, é green na operação. Se o São Paulo, fora de casa, vencer por 2 ou mais gols de diferença, aí a gente toma um head. Handicap asiático mais um, Alianza Lima.
Como o Alianza Lima joga em casa e teoricamente precisa muito mais do resultado, outro mercado que eu gosto aqui, mercado de finalização a favor do Alianza Lima. Por exemplo, mais de 11,5 finalizações na partida para o Alianza Lima, tá pagando uma odd de 1,70. Eu gosto dessa entrada. Mais de 11,5 finalizações, Alianza Lima. Qual que é o risco dessa entrada? 5, 10 minutos de jogo, o Alianza Lima vai lá e pum, faz 1-0. Aí a pressão automaticamente cai. Tá beleza? Probabilidades na tela e depois a gente fala um pouquinho de jogadores. E vamos lá, probabilidades aqui para Alianza Lima e São Paulo. Jogo para mais de 1,5 gols, apenas 50%. Menos de 3,5 gols, 75%. Pré-live, o menos de 3,5 gols vem mais quente, tá bom? Escanteios, Alianza Lima, 5 de média, São Paulo 3,2. Com relação aos cartões, Juiz 4,4, Alianza Lima 3,1, São Paulo 3. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Time aí, para fechar, falar um pouquinho aqui de jogadores, tá? Para mercado de finalização, pelo lado do Alianza Lima, a gente tem o Kevin Quevedo e também o Eric Castilho para mercado de finalização. Pelo lado do São Paulo, tudo bem, errou o pênalti, mas tá jogando o fino da bola, Ferreirinha. Fechou? Vamos lá, 19 horas ainda na Liberta, jogo do Bucaramanga da Colômbia contra o Racing da Argentina. Time, eu tenho aqui o primeiro colocado jogando contra o segundo colocado. Jogo bem importante e teoricamente bem disputado. O time colombiano, dos 5 últimos jogos em casa, apenas uma derrota, empatou 2, ganhou 2. Mercado de gols eu gosto, hein? Dos 5 últimos jogos, ó, 2-0, 1-1, 1-0 que sai um pouquinho, 4-0, 3-3. O Racing, como visitante, também tem um bom retrospecto. São 3 vitórias, apenas uma derrota e um empate. E mercado de gols eu também gosto. 2-1, 1-1, 2-0, 3-0, 2-1. Para mercado de resultados, o mercado ele tá dando aqui um leve favoritismo pro Racing. Sinceramente, eu acho um jogo muito equilibrado. Pré-live eu tô fora de mercado de resultados. Talvez ao vivo, alguma equipe amassando, aí a gente executa. Assim, o que eu gostei aqui? Mercado de gols. O mais de 1,5 gol, a gente tem odd de 1,45. Praticamente uma odd para uma entrada simples. Ou, de repente, deixa começar 5, 10 minutos do primeiro tempo. Se o gol não saiu, a odd vai subir. Jogo em alta intensidade, dá para operar esse mais de 1,5 gol com uma odd de 1,60 para cima. Deixa eu trazer aqui probabilidades para vocês. E vamos lá, probabilidades para Bucaramanga versus Racing. Jogo para mais de 1,5 gol, 70%. Mercado de escanteios, o time colombiano, 4,5. Racing, 5,2. Cartões eu também gosto. Juizão, 4,5. Bucaramanga, 2,8. Racing, 3,2. Pelo menos um cartão para cada equipe. Time aí, para fechar aqui essa análise entre Bucaramanga e Racing, pelo lado do Bucaramanga, eu tenho o Luciano Pons para mercado de finalização e pelo lado do Racing, Adrian Martinez. Fechou? Vamos lá, 19 horas ainda na Libertadores, jogo do Carabobo da Venezuela contra o Botafogo do Brasil. Time batendo o olho, você fala, pô, time brasileiro contra uma equipe venezuelana. A equipe brasileira é extremamente favorita. Na teoria, sim. Só que na prática, um pouco de cuidado. Por quê? O Botafogo vem na terceira colocação. Perdeu 2, ganhou 1. O time venezuelano, 1 empate e 2 derrotas. As duas equipes, principalmente o Botafogo, se quiser classificação direta, precisam da vitória, tá beleza? Vamos lá. A Race do Carabobo em casa. 1 derrota, 2 vitórias, 2 empates. Tudo bem. A maioria das partidas no campeonato da Venezuela, que a gente sabe que é uma prateleira para baixo, com todo o respeito. Só que olha a Race do Botafogo jogando fora. É uma Race horrorosa. 5 jogos, 5 derrotas. Como é que eu vou buscar alguma coisa aqui a favor do Botafogo com uma Race dessa? Time, ao vivo, o Botafogo melhor na partida, aí a gente busca alguma coisa. Qual que é a odd do Botafogo? 1,57. Tá beleza? Mercado de gols. As duas equipes extremamente under gols. Placares magros. 0-0, 1-1, 1-0, 2-0, 1-0. E o Botafogo fora. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Coleção aqui de 1-0. Tá beleza?
Vamos dar uma olhadinha no menos de 3 gols e meio quanto tá pagando. Menos de 3 gols e meio, odd de 1,20. Para dupla ou para complementar bilhete, pode ser um bom cenário. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Cara Bobo versus Botafogo. Jogo para mais de 1 gol e meio, 30%. Probabilidade no chão. Menos de 3 gols e meio, 95%. Pré-live, jogo para menos de 3 gols e meio. Escanteios, Cara Bobo, 4.1. Botafogo, 3.7. Duas equipes com baixas médias de escanteio. Cartões, Juiz 5.2, Cara Bobo 3.2, Botafogo 2.7, um cartão para cada equipe. Time, tem uma entrada que pode ser interessante. Quem quiser fazer, eu vou deixar na descrição, tá bom? Para cada equipe finalizar pelo menos 7 ou mais vezes. Ambas as equipes finalizarem mais de 6,5 finalizações, tá beleza? Tá pagando odd de 1,60. Se o Cara Bobo finalizar 7 ou mais e o Botafogo 7 ou mais, deu certo a entrada. Fechou? Vamos lá, 19 horas, Copa Sul-Americana. O Nacional Potosí da Bolívia recebe o Guarani do Paraguai. Time, antes dessa análise, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Time, vamos lá. Separei aqui o estádio do Nacional Potosí. 3.967 metros acima do nível do mar. Altitude gigantesca. O que vai acontecer com a equipe paraguaia? Vai faltar ar, vai cansar mais rápido, a bola vai ficar muito mais rápida, os paraguaios vão sofrer pra caramba. As equipes bolivianas, jogando nessa altitude, se transformam nos leões. A hora que desce pro nível do mar, aí a coisa se equipara. Com todo respeito aos bolivianos. No nível do mar, viram os gatinhos, jogando nessa altitude, se transformam nos baita leões, tá legal? Então, vamos pra análise. E vamos lá. 19 horas, como eu falei pra vocês, Nacional Potosí, Bolívia, Guarani do Paraguai. No grupo, o Guarani lidera. Empatou uma, ganhou duas. O Nacional Potosí vem na terceira colocação. Percebam, o Nacional Potosí jogou em casa contra o Independente, meteu 2-0. Aí foi jogar como visitante. Contra o Guarani perdeu de 2-0 e contra o Boston River do Uruguai também perdeu por 2-1. Na altitude geralmente ganha, quando sai geralmente perde. Qual que é a odd do Nacional Potosí? Odd baixa de 1,48. Entrada mais conservadora, Nacional Potosí para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou segundo tempo, já foi. Ao vivo, o Nacional Potosí na pressão, e eu acho que vai acontecer. Odd mínima de 1,60 para cima, dá para pensar na vitória seca. Outro mercado bacana aqui, mercado de escanteios. Deixa eu mostrar probabilidades e a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Time aí, vamos lá. Mercado de escanteios, probabilidade de escanteios para Nacional Potosí e Guarani. A média do Potosí em casa é uma média de 8 escanteios por partida. O Guarani fora 2,4. De novo, a bola vai ficar mais rápida e o Potosí vai colocar pressão na partida. Então, mercado de escanteios eu gosto. Na altitude, geralmente, os jogadores chutam bem de fora, bem da intermediária, a bola vai com muita velocidade. E aí, ou bate na zaga, ou o goleirão faz a defesa. Foi para a linha de fundo, escanteio canto, tá? Para vocês terem ideia, deixa eu puxar aqui as linhas de escanteio que de repente a gente pode trabalhar. Uma partida onde o Nacional Potosí tenha mais de 5 escanteios, odd de 1,53. Mais de 6 escanteios, odd 2. Mais de 7, 2,60. Mais de 8, 3,75 de odd. Dá pra gente fazer uma escadinha com relação aos escanteios a favor do Nacional Potosí. Eu vou deixar na tela aqui para vocês para facilitar o entendimento. Qual que é a pegada e qual que é a lógica, né? O jogo 0-0, o Potosí vai estar na pressão. Se não sair o gol, saem os escanteios. Qual que é o problema dessa entrada? 5, 10 minutos de jogo, o Potosí abre 1-0, 2-0, automaticamente a pressão cai e aí talvez os escanteios não aconteçam. Outra alternativa bacana, um escanteio de 0 a 10 minutos. O Potosí tem 90% de probabilidade para sair um escanteio de 0 a 10 minutos. Final do primeiro tempo, o jogo 0-0 ou o Potosí perdendo, canto asiático, canto limite. Vamos falar um pouquinho de cartões aqui para fechar e depois a gente vai falar de um jogador do Potosí para finalização. Cartões,
Potosí 1.9, Guarani 1.9, Juizão 5.3, um cartão para cada equipe. E para fechar, jogador do Nacional Potosí que tem uma média excelente de finalizações, Vitor Abrego. É o nome da fera. A média dele é de 5.7 finalizações por partida. Vamos lá, 19 horas ainda na Copa Sul-Americana, o Vitória do Brasil recebendo o Defensa e Justiça da Argentina. Time, aqui a gente já tem um confronto entre Brasil e Argentina. Pelo menos um cartão para cada equipe, para começar. Dentro do grupo, as duas equipes não vêm bem. O Vitória na terceira colocação e o Defensa é o quarto colocado. Ambas as equipes até o momento com 2 empates e uma derrota. Como o jogo é no Brasil, e eu tenho uma odd aqui pro Vitória de 2, Vitória, em casa você não pode perder. Dupla hipótese, Vitória. O Vitória jogando em casa só não pode perder pros irmãos. Fechou? Vamos lá, 21h30, Libertadores, o Fortaleza, o Lion do Brasil, recebendo o Colo-Colo do Chile. Time, Fortaleza vem na terceira colocação, precisa de um bom resultado. Colo-Colo é o último colocado dentro do grupo. Olhando as duas equipes, as races não trazem tanta confiança. O Fortaleza oscila bastante e o Colo-Colo fora também é uma equipe que oscila. Mas assim, pelo último jogo que eu assisti do Fortaleza contra o São Paulo no Morumbi, eu gostei do que eu vi. A odd do Fortaleza, odd 2, vai jogar em casa. Eu acho que o Fortaleza não perde. Para mercado de resultados, dupla hipótese Fortaleza. O Lion em casa só não pode perder. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Fortaleza e Colo-Colo. Jogo para mais de 1,5 gol, apenas 60%. Menos de 3,5 gols, 80%. Pré-live é jogo para menos de 3,5 gols. Escanteios, Fortaleza, 5.6 de média. Colo-Colo, 5.2. Cartões eu gosto. Juizão 5.6, Fortaleza 1.8, Colo-Colo 2.3, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá para fechar a Copa Sul-Americana às 21h30, o Timão, Corinthians, recebendo o América de Cali da Colômbia. Jogo na Neoquímica Arena, casa do Corinthians. Time, vamos lá. O Corinthians não pode nem pensar em perder essa partida. América de Cali tem 5, o Huracan 7 e o Corinthians tem 4. O Corinthians precisa de um bom resultado, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha na race. O Corinthians em casa, uma derrota apenas e são 4 vitórias dos 5 últimos jogos. O América de Cali como visitante, uma vitória, uma derrota e são 3 empates. Qual que é a odd do Corinthians? Vamos lá. Odd de 1.60. Para mercado de resultados, Corinthians empate anula para uma dupla, eu gosto. Mercado de escanteios também pode ser bacana. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. E vamos lá, tabela de probabilidades na tela para Corinthians e América de Cali. Jogo para mais de 1,5 gol, 65%. Menos de 3,5 gols, 85%. Pré-live, o menos de 3,5 gols vem mais forte. Escanteios. Corinthians, 6.2. América de Cali, 4.9. O Corinthians joga em casa e precisa muito mais do resultado do que a equipe colombiana. Race 3 cantos Corinthians. O Corinthians fazendo 3 escanteios primeiro que o América de Cali. Outras duas alternativas. Final do primeiro tempo. Jogo 0-0 ou o Corinthians perdendo, canto asiático, canto limite. Final do segundo tempo, a mesma ideia. Corinthians perdendo ou jogo empatado, canto asiático, canto limite, tá beleza? Cartões para fechar, Corinthians 2.9, América de Cali 2.2, Juizão 5, pelo menos um cartão para cada equipe. Mercado de finalização, chute a gol, mesmo gol, Yuri Alberto e o Memphis Depay. Fechou? Time, antes do bilhetinho, um recado importante. Muitos de vocês me escreveram no YouTube e no Instagram pedindo novamente aquele preço baixinho para um ano de grupo VIP em todos os nossos esportes, né? Futebol, NBA, Fórmula 1, UFC, futebol americano quando voltar. E eu vou novamente fazer para vocês. Pagou uma vez só, R$ 69,90 e pode parcelar, tá beleza? Você fica um ano dentro de todos os esportes no nosso grupo VIP. Só o futebol, eu vou falar para vocês, já vale muito mais do que isso. Ainda mais pegando todos os esportes.
E o melhor, você tem 7 dias para testar. Testou, gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. O link tá aqui embaixo na descrição, clica e vem. E bora de bilhete! Como é que ficou o nosso bilhetinho para hoje? Bilhete na Champions League. Jogo entre Inter de Milão e Barcelona. Barcelona empate anula. O que significa isso? Nos 90 minutos, se o Barcelona vencer, é green. Deu empate, o dinheiro volta para a conta. Se a Inter de Milão vencer a partida, a gente toma um red, tá beleza? Barcelona empate anula. Por tudo que o Barça vem jogando na temporada e com Lamine Yamal, mesmo fora de casa, vejo sim um favoritismo para o time espanhol. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Tá bingueta! E bora de bingueta, lembrando, a bingueta é mais difícil de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão. Vamos lá. Time, no jogo entre Inter de Milão e Barcelona, jogo para menos de 5 gols e meio, podem sair até 5 gols nos 90 minutos que tá tudo certo. Se saírem 6 ou mais, a gente toma um red. Menos de 5 gols e meio, Inter de Milão e Barcelona, e uma partida onde cada equipe vai receber pelo menos um cartão. Em virtude da importância do jogo, um cartão para cada equipe. Nacional Potosí e Guarani do Paraguai, jogo lá na altitude. Primeiro tempo, o Nacional Potosí para ter mais escanteios. Mais escanteios no primeiro tempo, Nacional Potosí. Corinthians e América de Cali, jogo importantíssimo para o Timão. Vitória do Corinthians. Fortaleza e Colo-Colo, o Lion jogando em casa, eu acho que não perde. Fortaleza, empate anula. Se tudo der certo, odd de 4,20. Sorte pra bingueta, sorte pro bilhete, sorte pra todos nós. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para amanhã a gente trazer tudo de novo. E aquela coisa importante de todos os dias. Gostou de algum palpite, de alguma análise, vai executar alguma coisa? Gestão de banca, muita responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Não gostou, não concorda? Tá tudo certo, não tem problema. Apenas não faça. Forte abraço, boas operações, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!